Paz e bem, querido ouvinte da Web Rádio Transbordar. Com alegria trazemos até você a homilia do Padre Fábio Menegaso, da Paróquia São Francisco de Assis de Montemor, nesta solenidade da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Obrigado pela sua companhia e pela sua sintonia. Web Rádio Transbordar, do coração de Jesus para o seu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judeia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos que o respeitam. Ele mostrou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, a Assunção de Nossa Senhora, festa de hoje, solenidade de hoje, é uma solenidade, tanto é que a gente esqueceu que hoje é o 20º domingo do tempo comum, e a igreja, né, na sua sabedoria, pede para a gente não se esquecer da Assunção de Nossa Senhora. Então, não tem, vamos dizer, uma passagem bíblica que fale com todas as letras que Nossa Senhora foi assunta ao céu. Mas, se a gente meditar na palavra, fazer igual Nossa Senhora fazia, ver as verdades da fé e meditar as verdades da fé, meditar a palavra de Deus, meditar a doutrina de Deus, a gente consegue, né, juntar os pontos, montar o quebra-cabeça e chegar nessa verdade da fé. No livro as leituras que foram selecionadas nos deixam alguns sinais. Aqui no livro do Apocalipse, está lá, ó: abriu-se o templo de Deus que está no céu. Na cabeça dos judeus, eles acreditavam firmemente nisso, porque foi revelado para eles desde Moisés que existe como se fosse um templo no céu e um culto celeste que os anjos fazem para Deus. E aqui na terra a gente faz uma cópia desse culto que Deus faz, que os anjos fazem para Deus. Só que aqui na terra, como a gente não vê os anjos, então os santinhos aqui fazem esse culto, a cópia desse culto que é feito no céu. Então, nessa visão, ele viu o templo de Deus, ele viu o culto celeste dos anjos. E o que estava lá? Apareceu no templo a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança no Antigo Testamento era uma caixa de madeira que o Moisés tinha feito, na época de Moisés, não foi ele que fez, ele chamou lá o pessoal que era carpinteiro, ourives, tudo lá que sabia mexer com essas coisas, fizeram a arca. E o que tinha dentro da arca? Tinha o maná, que é o pão do céu, tinha a vara de Arão, que é o sinal do sacerdócio,
e tinha também as tábuas da lei. Então isso representava Deus, vamos falar, era um sinal de Deus no meio do povo, para o pessoal, para os judeus. Só que o que aconteceu? Teve uma vez que eles foram lá, estavam lá, levaram a arca para um lugar para combater os filisteus, que é ali mais ou menos na faixa de Gaza, onde hoje é a faixa de Gaza ali, e eles perderam, eles acharam que, só que assim, eles faziam tudo errado, não faziam nada da vontade de Deus, faziam só da vontade, do desejo do coração deles, e achavam que se eles colocassem Deus na frente, Deus ia obedecer eles. E deu certo? Não deu. Eles foram lá, perderam a guerra, e os filisteus pegaram a Arca da Aliança para eles. Só que aconteceu, enquanto a Arca da Aliança ficou lá, veio peste, matou um monte de gente, eles tinham uma estátua lá de adoração, a estátua caiu, quebrou, e eles devolveram a arca. Teve uma outra, só que aí a arca não ficou em Jerusalém ainda. Davi, quando tomou Jerusalém, falou, não, agora aqui vai ser a cidade, vai ser a cidade santa. E quis trazer a arca de volta para o lugar, vamos falar assim, onde pertence, de onde ela ficou muito tempo. E quando ele foi, se a gente pegar no livro de Reis, no livro de Reis não, né? No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, lá vai descrever. Ele faz um relato, né? O cronista lá, segundo a tradição da igreja, foi o profeta Jeremias que fez, e conta como que foi. Lá fala assim, que Davi reuniu como se fosse a assembleia. Se pegar na tradução, a eclésia, a igreja. E foi para lá, para a região montanhosa. Igual Maria partiu para a região montanhosa. Aqui Maria foi para a casa de Zacarias. Lá eles foram na casa de Obed-edom, que quer dizer servo também. Chegando lá, trouxeram a arca, com todo o jeito que fazia, eles não podiam encostar na arca, eles pegavam, que nem a gente faz aqui, as procissão nossa, que tem o andor, a arca ia como se fosse no andor, eles carregavam, né, no ombro, assim, tudo, ia. Chegou uma hora lá que a arca, parecia que a arca ia cair, aí um rapazinho lá foi lá, não, eu vou segurar a arca de Deus, e pôs a mão. Na mesma hora que ele pôs a mão, ele morreu. Aí o Davi, o que o Davi falou? E eu queria trazer a arca para minha casa, para perto de mim aqui. Eu acho que melhor não, eu vou morrer também. Aí o que ele falou? Parecido com Santa Isabel aqui. Quem dera da arca da aliança vir ficar na minha casa. O que Isabel falou? Quem dera da mãe do meu Senhor vir me visitar. Depois, aí o Davi falou assim, eu vou deixar a arca lá um pouco, vamos ver. E era a casa do rapaz lá, esse rapaz tinha nascido na mesma cidade do Tampinha do Golias. Aí foi lá, falou, de Gate lá, da mesma cidade, bom, se for, era filisteu também, se for fazer igual fez com os filisteus lá, que seja para eles lá, que não seja para mim. E a Arca da Aliança ficou quanto tempo lá com o rapaz? Ficou 3 meses. Aqui no relato fala que a Nossa Senhora ficou 3 meses na casa de Isabel. Depois, quando Davi estava trazendo de volta a arca, ficou 3 meses, foi a maior graça, a maior bênção que teve na vida daquele rapaz. Aí o Davi viu, contaram para ele, falou, não, então agora pode vir, agora eu não tenho mais medo. Aí trouxe a arca. E quando ele trouxe, ele veio em procissão, veio fazendo sacrifício, veio e tem aquela parte lá que ele dançou lá, tudo, parecia um bobo da corte lá dançando, né? Aí ele dançando tudo, aí como que fala aqui no relato do Evangelho aqui, que São Lucas quis escrever desse jeito, ele escreveu lá que quando, vamos falar assim, Nossa Senhora chegou lá, Isabel deu um grito e o menino pulou de alegria no ventre. Vamos falar assim, se ele já fosse maior, podia ser que ele ia dançar, que nem o rei Davi lá. E Santa Isabel também, ficou cheia do Espírito Santo. Não se conteve, os dois. Nem a mãe, nem a criança se conteve. Então, do jeito que o São Lucas escreveu, é
para quem é conhecedor da palavra, para quem medita na palavra, quem tem ouvidos, ouça, aqueles que têm olhos, veem. Quem meditar na palavra vai entender que São Lucas está querendo dizer que Nossa Senhora é a arca da nova aliança. A arca da aliança, ela se perdeu. No templo, na época de Jesus, já não tinha mais a arca da aliança. Eles tinham o Santíssimo lá, como se fosse o Santo dos Santos, que é a mesma coisa, né? Santíssimo, vamos falar assim. Quer dizer, a palavra, o significado da palavra, né? Só que não tinha arca. Por quê? O profeta, segundo a tradição da igreja, né, que a gente tem no livro de Macabeus, que conta, quando os babilônios foram invadir Jerusalém, que foi destruir e derrubou tudo, não sobrou pedra sobre pedra, que eles, na primeira, não a que já tinha acontecido, e Jesus predisse de novo, e aconteceu de novo, né, quando veio os romanos. Jeremias, que era sacerdote também, ele pegou a Arca da Aliança, com todo o procedimento que tinha, e levou lá no Monte Nebo, que tinha que atravessar o Rio Jordão, lá na Jordânia, no monte bem alto, e escondeu lá. E diz que nunca ninguém achou a Arca da Aliança. Lá também foi enterrado o corpo do Moisés. Também foi enterrado lá, e nunca ninguém achou o corpo dele. Não sei se esse pessoal que estuda aí os aliens, essas coisas aí, podia procurar se tem um buraco negro lá, né? Porque tudo que coloca lá não aparece. Corpo de Nossa Senhora também nunca foi achado. E olha que a igreja sempre gostou, sempre venerou as relíquias. O que são as relíquias? São os ossos, às vezes é cabelo, às vezes é unha, às vezes é alguma coisa da pessoa que é preservado e cultuado. Por quê? Do mesmo jeito que aquela pessoa em vida já tinha esse sinal de santidade, se a gente fala que é corpo e alma e o corpo vai ressuscitar, a gente acredita nas relíquias, né? Tanto é que agora São Carlo Acutis, né, virou febre, né? Todo mundo quer uma relíquia de São Carlo Acutis, né? Então, vocês já escutaram falar de alguma relíquia de Nossa Senhora? Um pedaço do osso, uma lasca do osso de Nossa Senhora? Eu já vi uma vez o pessoal querendo vender uma pena da asa do anjo Miguel. Mas nenhuma relíquia de Nossa Senhora foi encontrada. E nunca ninguém se atreveu a falar que tem uma relíquia de Nossa Senhora. Da lasca da cruz, uma vez eu vi, não dá nem para ver, é uma fininha assim que não dá nem para ver a lasca, é menor que um fio de cabelo. Mas de Nossa Senhora, ninguém se atreveu a falar que tem uma relíquia dela. Vamos falar assim, usando assim a parte pior da nossa fé, que é, vamos falar assim, a venda das relíquias. No pior da nossa fé, não, mesmo assim, não tem uma comprovação de que Nossa Senhora, o corpo dela ficou aqui. Ela subiu de corpo e alma. No Antigo Testamento também tinha que duas pessoas subiram de corpo e alma. O Enoque, lá no Gênesis, e o Elias, no livro de Reis. E muita gente acredita fielmente em todas as palavras da Bíblia, e acredita que esses dois subiram aos céus, que pela graça de Deus, eles subiram. Aí quando fala que Nossa Senhora subiu aos céus, né, foi assunta, não acredita. Fala que não pode. Como que uma pessoa vai subir de corpo e alma? Mas aí no Antigo Testamento tem Enoque e tem Elias. E fala que acredita em tudo que está escrito na Bíblia. Então, Nosso Senhor também, ele ascendeu com a própria força divina. Nossa Senhora foi assunta, quer dizer, Deus que já estava lá, como se fosse puxou ela, trouxe ela para junto. Se a gente for olhar na natureza humana, que a gente sabe que Jesus tem a natureza divina e a natureza humana. 100% homem, 100% Deus. Se a gente for pegar da parte humana de Nosso Senhor, de Jesus Cristo, foi formado pelo sangue e pela carne de Maria. Então essa mesmo sangue, essa mesma carne de Maria, que foi concebida sem pecado, na sua concepção virginal, se manteve virgem e fiel até o fim, também foi preservada da corrupção da morte. Na carta de São Paulo, a gente tem aqui que
as primícias, né? O primeiro vai ser o Cristo que subiu, depois os que são dele. Em primeiro lugar, vamos falar assim, em primeiro lugar Cristo, em segundo lugar Nossa Senhora. Se a gente pegar na leitura de ontem, que foi a missa da vigília, está falando lá que o pecado, vamos falar assim, o salário, a recompensa do pecado é a morte. Nossa Senhora, ela não pecou, como a gente sabe. Muitas vezes aparece, a gente vê alguma imagem de Nossa Senhora, que ela está pisando na serpente. Tá bom que aqui no livro do Apocalipse passa que ela está sobre a nuvem, sobre a lua, quer dizer, ela é mais alta do que os astros celestes, mais alta que os anjos. Ela que se fez a mais humilde, a serva mais humilde de todos os homens, foi elevada a maior grandeza, a uma grandeza maior que a dos próprios anjos. Hoje, né, ontem na verdade, começa a quaresma de São Miguel. Nesses 40 dias, no primeiro dia, a gente celebra a Assunção, a glorificação de Nossa Senhora aos céus. A que foi mais humilde na terra, foi elevada a maior grandeza no céu. E no último dia, São Miguel, o que se fez o mais humilde, o maior servo de todos os anjos, foi elevado à maior grandeza dos anjos também. Então, essa é, vamos falar assim, um significado espiritual da quaresma de São Miguel. Mas voltando aqui Nossa Senhora, ela que foi preservada, né, do pecado, ela resistiu ao pecado. Por isso que aparece ela pisando na serpente, porque ela resistiu à tentação. Eva também foi concebida sem pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, eles não tinham pecado ainda. Mas ela caiu na tentação. Nossa Senhora não caiu. O pecado veio pela primeira mulher, mas vamos falar, pela segunda mulher, vamos falar usando comparação de São Paulo, que ele fala o primeiro homem, que é Adão, o segundo homem, que é Cristo. Então a primeira mulher que é Eva, a segunda mulher que é a Maria. Ela não caiu em tentação, ela resistiu à tentação, venceu a ação do maligno. Por isso que ela aparece pisando na serpente. Não é que ela é encantadora de cobra, que sei lá o que, não tem nada a ver com essas coisas aí. Então, no Salmo, a gente tem aqui, já vou terminar com isso. No Salmo a gente tem aqui: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. E essa sacada foi mais uma genialidade da mente, da sabedoria de Salomão. Salomão, como vocês sabem, fez 1000 casamentos, teve 1000 mulheres, mais do que o Roberto Carlos e o Pelé junto. Então, geralmente a rainha é a esposa. Só que ele, como era sábio, o que ele fez? A rainha não vai ser a esposa, a rainha vai ser a mãe. Porque aí eu posso casar quantas vezes e não vai ter briga entre as minhas mulheres qual vai ser a rainha. Então ele fez isso. A rainha era a mãe dele. Então a rainha mãe sentava à direita. Isso foi com todos os descendentes de Salomão, descendentes de Davi também, seguiram essa tradição. Então a rainha é a mãe, não é a esposa. Vamos falar assim, as esposas, aí como ele tinha várias, eram as princesas, mas não eram a rainha. Então aqui quando fala, à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, que brilha que nem o sol, vestida de sol. Se a gente fala que o nosso Senhor está sentado no trono lá no céu, esperando para julgar os vivos e os mortos no fim dos tempos, e ele trouxe Nossa Senhora para o céu, quem que está à direita dele? Não é Tiago e não é João que estavam brigando, é Nossa Senhora, a rainha mãe. Então a gente tem uma devoção até de Schanstatt que fala assim, é a mãe, rainha e vencedora, 3 vezes admirável. Além de ser mãe, que foi o evangelho de ontem, que foi proclamada, bendita foi, vamos falar assim, o ventre que te pariu e vamos falar que a que te amamentou. Aí Jesus fala, não, sim, é bendita mesmo. É bendito, só que maior ainda é aquela que fez a vontade de Deus. Ela não foi só, vamos falar assim, a concepção virginal, não foi só essa graça especial que Deus deu para ela, mas além de tudo isso, ela se manteve fiel e virgem do começo ao fim.
A virgindade não é só uma questão, vamos falar assim, de casamento, dessas coisas aí que a gente está acostumado a falar. A virgindade é mais do que isso, é um sentido mais espiritual do que corporal. A virgindade é assim, a alma pura, manteve a alma pura do começo até o fim. Nada nesse mundo corrompeu a virgindade e a pureza da alma de Maria. Por isso, ela não caiu em tentação. Então, essa é a importância da gente manter a pureza, vamos falar assim, das crianças. E para terminar aqui, né? Então, a gente tem, né, Nossa Senhora assunta aos céus e intercedendo por todos nós, junto ao céu. Ela que diante da cruz não pôde fazer nada vendo seu filho na cruz. Imagina ela que intercede por todos nós. Quantas graças, quantas bênçãos a gente recebe pela oração dela a Deus. E quando ela estava diante da cruz, o tanto que essa mulher deve ter rezado e o tanto que ela não foi atendida. Ela fez a vontade de Deus. Ela verdadeiramente, quando a gente reza o Pai Nosso e fala: seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu, ela fez a vontade e faz ainda. Fez aqui na terra e continua fazendo no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.